Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos a mais reflexões neste mês de novembro, conversando sobre a vida e a morte. Hoje, dia 10/11, quarta-feira. Neste nosso podcast de hoje, nós iremos refletir: se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar? Sim, nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Foi Ele quem nos livrou da morte eterna. Quem vai ressuscitar no último dia? Todos irão ressuscitar no último dia. Os bons para a vida, os maus para o julgamento. E muitas vezes nós nos colocamos a pensar nesta pergunta: realmente vamos ressuscitar? E como será isso? Jesus nos prometeu que ressuscitaremos, assim como acabamos de ouvir nestas duas perguntas, trazendo essas duas respostas. Ele foi o primeiro com o mesmo corpo, mas glorioso e fora do tempo e do espaço. Na vida cotidiana, ao dizer creio ou espero, expressamos certa insegurança. Creio que passei na prova, espero conseguir o emprego, mas não sei. É algo natural, pois este mundo está sujeito a variáveis que podem alterar tudo. Mas não é assim com as coisas de Deus. No credo, dizer espero a ressurreição dos mortos não significa eu gostaria, mas sei lá. Esta afirmação expressa absoluta confiança em receber aquilo que esperamos. Por quê? Porque fiel é o autor da promessa. Porque aquele que nos prometeu que ressuscitaremos, cumpre o que promete. Consideremos estes 3 pontos. A palavra de Deus anunciou a ressurreição por meio dos profetas. E Jesus não só afirmou que a ressurreição existe, mas anunciou sua própria ressurreição. Contamos com testemunho confiável de numerosos textos bíblicos que testemunham que Cristo ressuscitou. Se na arqueologia é considerado altamente confiável um escrito antigo que narra algo ocorrido séculos antes, quanto mais os textos do Novo Testamento, escritos por testemunhas contemporâneas de Jesus. É importante ressaltar que desde o início do cristianismo, a pregação se centrou no fato irrefutável de que Jesus morreu e ressuscitou. O Catecismo da Igreja Católica diz que a ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente comprovadas, como testemunha o Novo Testamento. E acrescenta que é impossível interpretá-la fora da ordem física e não reconhecê-la como fato histórico. Jesus ressuscitado se deixa tocar pelos seus discípulos, pede de comer, convida-os assim a reconhecer que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a que comprovem que seu corpo ressuscitado é o mesmo que foi martirizado e crucificado, já que continua com as chagas da paixão. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida, como no caso das ressurreições que ele havia realizado. Sua ressurreição é essencialmente diferente, porque seu corpo ressuscitado passa do estado de morte a uma vida muito além do tempo e do espaço. Cabe mencionar que a Igreja Católica define como dogma de fé
que ao terceiro dia depois de morrer, Cristo ressuscitou glorioso da morte e desde o concílio de Latrão estabelece que ele ressuscitou no corpo. Jesus não só prometeu que ele ressuscitaria, mas que nós também ressuscitaremos. Se ele cumpriu a primeira promessa, temos absoluta certeza de que cumprirá a segunda. Por isso, no credo podemos afirmar confiantes que esperamos a ressurreição dos mortos. Todos nós estamos chamados à vida eterna. Todos, crentes e não crentes, bons e maus. Mas nem todos a viverão da mesma maneira. As possibilidades são muito diferentes. Por isso, você que está ouvindo este nosso podcast de hoje, deve ter em mente, todos irão ressuscitar. Todos são chamados à vida eterna. Mas, no último dia, os bons e os maus terão sua recompensa. Os bons para a vida eterna e os maus para o julgamento. Por isso, devemos praticar o bem, ficar atento às nossas ações aqui neste mundo, pois no dia do juízo final, nós iremos prestar conta de tudo o que fizemos. Por isso é importante agir corretamente, ser uma pessoa que pratica o bem e principalmente cumpre os ensinamentos que Jesus deixou. A promessa que ele deixou a todos nós é verídica. Nós iremos ressuscitar e devemos acreditar nisso, com bastante fé. Queridos irmãos e irmãs, todos os dias nosso podcast vai ao ar de segunda a sexta e você é convidado a deixar o seu comentário. No nosso podcast do dia 9/11, da terça-feira, onde refletimos algumas perguntas e também fizemos a leitura de um artigo, Eu Sou a Ressurreição e a Vida, a nossa irmã Cecília Duarte, como sempre participativa, deixou sua partilha. Que possamos um dia contemplar a glória de Deus. E é isso que nós desejamos e devemos correr atrás. Mas para isso temos que fazer a nossa parte, pois Cristo irá fazer a dele como já está fazendo. Deus te abençoe, querida irmã Cecília Duarte. Continue sempre ouvindo os nossos podcasts. E você também é convidado a deixar sua partilha. E é claro, deixar também sua curtida e enviar os nossos podcasts para os seus grupos, postar nas suas redes sociais, ajudando no projeto de evangelização. Grande abraço a todos e eu conto com você para o nosso próximo encontro.